Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estou vindo aqui mais uma vez no canal Só Psicanálise para que possamos refletir, para que possamos dialogar aqui mais uma vez quanto à dependência emocional. Nesse vídeo em específico, que é o vídeo de número 2, tratando-se desta temática, eu estarei falando do quão a dependência emocional ela pode inclinar o sujeito para uma abusividade, ou seja, para o feitio de este sujeito ser abusivo com o outro, entende? Claro que isso não é uma regra. Obviamente que um sujeito que é dependente em demasia emocionalmente, ele pode cair aí na dimensão, na esfera de ser a vítima de uma abusividade, a vítima de uma toxicidade, né? Mas tem este outro lado também, do dependente emocional, de repente cair na esfera de ser aquele que vai abusar do outro, aquele que vai ser tóxico do outro. Então, nesse sentido, é muito importante estarmos aí atentos a uma percepção sobre o si mesmo, né? A de repente se escutar o si mesmo quanto a este lugar que o si mesmo está ocupando. A dependência emocional, ela não faz bem em nenhuma das esferas, né? Seja na condição, obviamente, de ser uma vítima, de um abusador, de um tóxico, seja na condição de ser o tóxico, de ser o abusador, né? Então, assim, por isso que é importante a elaboração analítica, por isso que é importante, né, o processo de análise pessoal. Porque no processo de análise pessoal, você cada vez mais vai se percebendo, cada vez mais vai se escutando por intermédio do profissional, né? Bom, gente, a dependência emocional, ela pode levar o sujeito a buscar no outro não aquilo que o outro de fato é, sabe? Não aquilo que o outro demanda para a vida enquanto sua singularidade, enquanto sua subjetividade. Isso quando o sujeito é dependente emocionalmente, quando o sujeito tem esta inclinação para uma dependência emocional, de repente ele pode ser levado a buscar no outro aquilo que ele é e não aquilo que o outro é. Como eu estava falando no vídeo, no primeiro vídeo, que vai estar aqui na descrição ou então no comentário em destaque, o link vai estar aí para que você possa acessar, para que você possa daí então assistir a primeira parte e ter uma visão abrangente acerca disto que eu estou conversando aqui com vocês, né? A criança ali, o bebezinho, a criança na fase de dependência em demasia do outro, ela vai buscar no outro uma extensão do seu ego. Ela vai buscar no outro uma extensão do si mesmo. Por quê? Porque ela vai estar no movimento ali de querer que o outro e o mundo esteja de fato favorável a ela. Por quê? O ego muito primitivo, obviamente, não lida muito bem com as frustrações, né? O ego ali muito primitivo não tem potência, sabe, para lidar bem com aquilo que é frustrante, ou seja, com a questão de que o outro nem sempre vai estar favorável ao seu si mesmo, o mundo nem sempre vai estar favorável ao seu si mesmo. Diante disto que é primitivo no ego, a criança ela vai buscar sim no outro uma extensão do seu si mesmo. Ela não vai se ver como a parte do outro. Ela vai se ver como uma extensão do outro. Ela vai enxergar este outro como uma extensão dela, né? Então, o que é que acontece?
O adulto, quando demanda dessa dependência emocional, estamos diante de um ego primitivo. Diante disto que é primitivo no ego, se não há o reconhecimento, poxa, meu ego é primitivo, meu ego é precário, né? Eu preciso amadurecer o meu ego para ter autonomia, para dar conta da vida. Se não há este reconhecimento para trabalhar o amadurecimento deste ego, este ser humano ou ele vai se submeter a situações muito precárias, de abusividade, de toxicidade, ou ele vai ser tóxico, ou ele vai ser abusador, ele vai ser muito demandante com relação ao outro, justamente porque ele vai estar ali nesse movimento de buscar no outro aquilo que ele é, aquilo que ele acredita que deve ser. Né? Então ele acaba cobrando demais do outro, exigindo demais do outro. Né? O sujeito acaba na dimensão de cobrar o feitio de que o outro seja exatamente aquilo que ele está expectando. O outro precisa, de fato, estar de acordo com as suas expectativas, para que o seu emocional possa estar ali na dimensão do confortável e não da frustração. Né? Então, quando o sujeito demanda desta dependência emocional, ele vai se colocar nessa posição, muitas vezes, de querer moldar o outro, de sufocar o outro, de fazer do outro uma extensão do seu ego, de querer fazer do outro uma extensão do seu ego. E vale salientar que esse tipo de feitio não acontece só em relacionamento entre casais, não. Isso pode acontecer numa relação de amizade. Isso pode acontecer numa relação entre os pais e os filhos e os pais. E inclusive, gente, o ser humano, o sujeito, que tem esta inclinação, que tem este ego muito primitivo, onde ele acaba inclinado para uma dependência emocional, ele pode se colocar no lugar de querer agradar todo mundo, de querer agradar o outro, de querer agradar todo mundo. Por quê? Porque ele vai cair na dimensão de não querer frustrar ninguém e assim não ser aceito, já que ele é tão dependente emocionalmente do outro. E aí o que é que acontece? Muitas vezes nessa tentativa de querer agradar o outro, ele acaba saindo do seu si mesmo de fato. Ele acaba se perdendo de fato dele mesmo. E é quando muitas vezes ele recai, inclusive, em relações abusivas, onde o outro está demandando de abusividades, de toxicidades, e ele acaba aceitando por conta dessa dependência emocional, porque ele de repente não consegue se enxergar, ele não consegue visualizar que existe vida para ele para além deste outro. E aí é quando há um sequestro da subjetividade, e aí é quando há um sequestro da singularidade deste sujeito que é dependente emocionalmente. Mas ele também pode ser um sequestrador da subjetividade, da singularidade do outro por aquilo que eu estou elencando. Por ser dependente emocionalmente, em demasia, ele pode recair nessa dimensão de querer que o outro seja exatamente aquilo que ele está expectando, porque a dependência emocional demanda de uma dificuldade muito grande de lidar com as frustrações. Sabe? Há um esfarelamento aí da autoestima desse sujeito. Geralmente o sujeito que é dependente emocionalmente, ele tem a sua autoestima esfarelada de fato. E para a psicanálise, segundo Freud, a autoestima está relacionada diretamente ao desenvolvimento do ego. É algo que vai para além de você se olhar no espelho e gostar do que vê. Não é só sobre isso. Né? A autoestima não é só essa coisa do senso comum.
você tem que se gostar, né? Ah, você é linda, você tem que se achar linda. Não é só isso. Não é só uma questão de corpo, não é só uma questão de estética. É sobre, de fato, um desenvolvimento do ego, deste ego que está tão primitivo. E por que este ego está tão primitivo? Porque este adulto, ele está fixado aí nessa dependência em demasia que acontece com todo mundo na infância. E que é natural isto acontecer na infância, porque o ser humano ele está ali em desenvolvimento. Ele está em desenvolvimento, ele ainda está ali muito primitivo, ele não tem condições de dar conta da vida sozinho. Ele precisa do cuidador, ele precisa do pai, da mãe, o tempo todo atento ali a ele. Né? Mas às vezes o ser humano ele chega na fase adulta fixado nesse ego primitivo. Né? Então por isso que para a psicanálise a autoestima ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento do ego. Freud ele especificava 2 significados à autoestima. A consciência de uma pessoa a respeito do seu si mesmo, que é o sentimento de si, né? E quando se fala desse sentimento de si, não há de ser só apenas aquela questão de que tipo, eu preciso ter um sentimento muito bom sobre o meu si mesmo. Não, é inclusive ter a consciência das suas vulnerabilidades, respeitar as suas vulnerabilidades, trabalhá-las para que esta vulnerabilidade não venha lhe colocar aí, ou não venha lhe manter fixado aí em um ego muito primitivo. Porque não é porque é adulto que não vai ter vulnerabilidades, que não vai ter fragilidades. Sim, vai sim. Né? Vai sim. Mas é preciso lidar com isso com bastante consciência, né? Com autonomia. Então, para Freud, este há de ser um dos significados da autoestima. É o sentimento de si, é a consciência do seu si mesmo e o respeito para com este si mesmo. Respeitar tanto o seu si mesmo a ponto de você não precisar aceitar toxicidades e abusividades do outro para ser aceito, sabe? Um outro significado que ele vai dar à autoestima é a vivência do próprio valor a respeito de um sistema de ideias. É o sentimento de fato de estima de si. É de fato você ter a consciência, ter a vivência dos teus valores, do teu sistema de ideias, entender que isto é seu, que nem todo mundo precisa compactuar com o teu sistema de ideias, né? No sentido de que tipo, o outro precisa compactuar com o meu sistema de ideias porque eu preciso ser aceito. Não, você não precisa. Você precisa se autoaceitar. Você não precisa ser aceito pelo outro. O outro tem que te respeitar, mas não tem que te aceitar. Até porque no que diz respeito à tua vida, não há aquilo que deva ser aceito ou não aceito pelo outro. O outro não tem que aceitar nada com relação à tua vida, porque a vida é sua. Quem tem que aceitar é você, única e exclusivamente você. Agora todo mundo tem que se respeitar, sabendo que o sistema de ideias que existe entre um ser humano e outro nunca há de ser equivalente, nunca há de ser iguais entre um e outro. Então, este sentimento de estima de si, Freud vai descrever como a autoestima. Então, é você ter consciência dos teus medos, é você ter consciência das tuas inseguranças, é você ter consciência das tuas ansiedades, das tuas angústias, entender que isso faz parte da vida de qualquer ser humano.
abraçar isto e se desafiar a equilibrar-se nisto, né? E seguir em frente com os teus planos, seguir em frente com as tuas metas, apesar dos medos, das inseguranças, das ansiedades, das angústias. Entender que nenhum desses fenômenos precisa ser um ponto de deterioramento da tua estima, do teu sentimento por você mesmo, porque isso são coisas que fazem parte da vida de qualquer ser humano. E a partir do momento que você tem consciência disso, você não se permite, por exemplo, ficar numa relação em que o outro usa dos teus pontos fracos para te deteriorar, em que o outro usa das tuas fragilidades para te deteriorar. O outro usa dos teus medos, das tuas inseguranças, das tuas ansiedades, das tuas angústias para te deteriorar, para tentar te fazer entender que você não pode, para tentar te fazer entender que você não é uma boa pessoa, que você não é um bom ser humano, que você não é um bom profissional. E que inclusive você jamais vai conseguir viver sem ele, porque de fato ele é o tudo na tua vida. Ele é a tua própria vida e você deve a tua vida a ele. A partir do momento que você tem consciência das tuas fragilidades, você abraça essas fragilidades, trabalha essas fragilidades, como eu falei, para se equilibrar nelas e seguir em frente com autonomia. Seguir em frente com os teus planos, com as tuas metas. Então, gente, falar sobre autoestima vai muito além do que falar do se olhar no espelho e gostar do que se vê. Gente, muitas vezes nos submetemos às relações disfuncionais por conta das nossas fragilidades, muitas vezes pelo medo do abandono, muitas vezes pelo medo da solidão. Mas tem uma coisa nisso tudo que é fundamental: entendermos a solitude. Quem entende a solitude passa a não ter mais medo da solidão. Quem entende da solitude não vai morrer de abandono, nem de mendigar a companhia de ninguém. E eu estarei falando sobre solitude no próximo vídeo, tratando-se dessa temática, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, tá bom? Para quem não me conhece, eu me chamo Caio Fernando, sou psicólogo, trabalho inclinado na psicanálise, tá bem? Estou pós-graduando em neuropsicologia, certo? E as minhas sessões são 100% online. Se você está em busca, se você está desejoso de uma elaboração analítica, se você está desejoso de um acompanhamento psicológico, você pode vir aqui. No comentário em destaque, na plataforma do YouTube, você vai encontrar o meu contato, o meu WhatsApp. E aí você pode entrar em contato comigo e eu estarei passando todas as informações cabíveis com relação às minhas sessões. Que, como eu falei, há de ser 100% online. Portanto, eu atendo o Brasil todo, tá bom? É isso, gente. É isso. E para além disso, você vai encontrar aí meus demais projetos aqui na internet, tá bom? Estará tudo aí no comentário em destaque, tá certo? Muito obrigado e até as próximas gravações.